Olá pessoal, eu sou o professor Fernando. Estarei abordando temas voltados à matemática que são aplicados no Enem, ok? Então, o nosso primeiro tema vai ser leitura de gráficos e tabelas. Então, trata-se de conteúdos e aplicações cotidianas, análise de informações com problemas variados e de níveis de complexidade. Tratam-se de conceitos numéricos com a necessidade de se encontrar um valor. Então, quando você trabalha com gráficos e tabelas, a leitura desses gráficos é importante para você encontrar qual que é a situação que você necessita. No caso aqui, esse exemplo, a gente tem a evolução do número de funcionários de uma empresa. Então, a gente pode ver o quê? Que essa empresa está crescendo de 2007 para 2011 o número de funcionários, sem precisar perguntar para um gestor, sem precisar perguntar para o dono da empresa. A gente já sabe com essa tabela, com esse gráfico, que a empresa está tendo um crescimento. Então, aqui agora a gente vai abordar alguns tipos de gráficos. Então, no caso, esse primeiro gráfico seria o gráfico de linha. Então, ele é uma representação de quantidades de forma de poder compará-las quanto ao seu possível crescimento ou decrescimento. A gente pode ver aí que de janeiro a fevereiro, essa empresa ela teve um crescimento. De fevereiro a março, no caso, o faturamento dela foi constante. E de março a abril, a gente teve um decrescimento com relação ao faturamento dessa empresa. Um outro gráfico seria o gráfico de barras, que ele compara quantidades e qualidades, em que precisamos de dados estatísticos ou ainda quando queremos comparar as qualidades. Acompanhe o gráfico a seguir, onde a gente apresenta o seguinte tema: qual é a cor do seu carro? Então foram entrevistadas pessoas e temos lá que cada um deu a sua resposta. A gente pode, analisando o gráfico, a gente pode dizer que 29 pessoas disseram que tem o carro da cor prata, 27 pessoas disseram que tem o carro da cor preta e 20 pessoas disseram que o carro tem a cor branca e 24 pessoas têm um carro de outra cor. Então, com esses dados, com os dados do nosso gráfico, a gente pode dizer o quê? Que 100 pessoas foram entrevistadas, que a gente somou todos os números. E a cor predominante é a cor prata. Vocês podem ver que a cor prata ela é a barra maior. E temos lá também que seguida da cor preta e que não há como garantir se a cor branca é a terceira mais votada. Por quê? Porque eu tenho lá que a cor branca ela é inferior ao quesito outra, mas porém a gente não sabe que outras cores são essas. Porque desses 24 entrevistados que têm outra cor de carro, esses podem ser todos vermelhos. É improvável, mas pode acontecer. Então, por fim, a gente tem o gráfico de setores. O gráfico de setores a gente se utiliza muito para falar sobre termos percentuais. Neste caso, é fácil comparar as grandezas, mesmo que não apareça a porcentagem relacionada à característica. Então, a gente tem a pergunta lá: qual é a área de conhecimento de sua preferência? Então, a gente tem que, obviamente, a exatas é sempre a menor. E temos lá ciências humanas, biológicas e outras áreas. Então, analisando esse gráfico de setores, a gente pode dizer que a maioria dos pesquisados prefere as ciências humanas. Não podemos dizer que a menor parcela prefere ciências exatas. Por quê? Porque o nosso percentual de outras, como você não sabe como ela está dividida, ela pode ter uma disciplina com menor percentual. E lembre-se que uma volta desse gráfico de setores corresponde a 100% de seus dados e que, colocando em dados com relação ao ângulo, corresponde a 360 graus. Caso precise manipular alguns desses valores, use a proporcionalidade. Uma regra de 3 simples é suficiente para descobrir o ângulo central. Então, dando continuidade aos nossos temas, temos a leitura de tabelas. Olhando essa tabela simples, a gente pode tirar alguns dados dela. Um dado seria o quê? Que o chuveiro elétrico ele é o principal, a potência dele é sempre a maior. Ou seja, quanto mais eu utilizo o chuveiro elétrico, maior vai ser o meu gasto. O ar-condicionado, ele é o vilão do seu custo lá no final da conta. Por quê? Porque é o que eu tenho maior valor em gasto. E o freezer e a geladeira, apesar de terem o seu tempo de uso diário muito grandes, vocês podem ver que o custo diário por eles é bem inferior. Então, com essa tabela, eu consigo tirar algumas informações. E por que não construir alguns gráficos? Olha lá, um gráfico de barras eu posso especificar muito bem o ar-condicionado ele é o grande vilão da sua conta de luz. Ou um gráfico de setores, que também evidencia que o ar-condicionado ele é o grande vilão. Espero ter contribuído e boa sorte a todos e um forte abraço.